Bom dia, galerinha! Estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 22ª aula remota, quarta-feira, dia 3 de 6 de 2020. Hoje aula de Geografia e Artes, né? Na verdade, hoje é mais uma revisão para a prova, já que o conteúdo já foi todo dado, né? E então, a gente vai pegar o livro volume 1, o caderno 1 de Geografia, abrir no último capítulo de Geografia desse volume, que é o capítulo 4, Unidades do Território Brasileiro. Certo? Conteúdo que será de prova, tá bom, gente? Então, a gente vê aí aquela música Cidadão, né, que todo mundo já conhece. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? E aí a gente vê que essa música, ela fala justamente sobre o trabalhador da construção civil, né? Em que lugar que o homem já trabalhou? E aí a gente, pela música, a gente vê que ele já trabalhou num edifício, numa escola e numa igreja. E o que aconteceu quando ele apareceu em frente dos lugares que ele trabalhou? Bom, quando ele apareceu em frente ao edifício, as pessoas acharam que ele era um ladrão, né? Por ele estar com uma aparência humilde, né, gente? Roupas simples. Lá na escola onde ele construiu, não deixaram a filha dele se matricular porque ela estava descalça, né? Ela está de pé no chão, não poderia se matricular. E aí, o único lugar onde ele conseguiu entrar foi na igreja, que o padre deixou ele entrar. Então, na sua opinião, como é que o termo cidadão é usado nessa música? Já a gente percebe aí que cidadão aí são aquelas pessoas que excluem ele e a filha dele por eles terem uma aparência humilde, né? Então, na página 28, que são as funções do papel dos órgãos de poder público municipal e canais de participação social. Aí você lê isso aí para responder as atividades. Então vamos conferir se as respostas estão corretas. A consciência da cidadania é pronta ou é construída dia após dia? Depois que você lê, né, na página 28, você responde que ela realmente é construída dia após dia, ou seja, ela é um exercício, né, gente, diário. E qual é o primeiro lugar onde a criança aprende a desenvolver sua autonomia e ocupar seu lugar na sociedade? Claro que o primeiro lugar é a família, né? Depois você vem para unidades político-administrativas, que é falando sobre território, né, o nosso território brasileiro, como ele é subdividido para melhor ser organizado politicamente. Então, ele fica nos espaços menores. Então, leia aí a página 29 também, até a página 30, para se interagir melhor. E aí, na página 31, você tinha que responder, depois dessa leitura dessas páginas: qual o menor espaço político administrativo do Brasil? E aí, claro, município, né, gente? Complete as frases. A linha que separa um município do outro é chamado de divisa ou limite. Os estados também são denominados unidades da federação. Os estados são agrupados em espaços maiores, denominados regiões. Observe o mapa político do Brasil e responda. Você vai observar esse mapa para responder a terceira questão, né? Na verdade, tudo aqui é uma correção, né, gente? Já deve estar tudo pronto aí no livro de vocês. Estamos só conferindo, né, se está tudo corretinho, né? Para a gente estudar com mais ênfase, tá bom? Então, qual é a unidade de federação em que está situado o seu município? Então, a gente já sabe que nosso município está no estado do Ceará, né? Então, Ceará. O seu estado faz divisa com quais estados? Aí você olha para cá, para o Ceará, né? E quais estados que estão fazendo a divisa?
E aí a gente vê que é o Rio Grande do Norte, o Paraíba, o Pernambuco e o Piauí. O seu estado é banhado pelo Oceano Atlântico? E a gente percebe que sim, né? O Oceano Atlântico que banha o nosso estado. Qual é a capital do seu estado? E aí? Fortaleza. O seu estado pertence a qual região? Qual é, gente? Nordeste, né? Em qual região está localizada a capital do nosso país? Aí você vai olhar, a capital do nosso país está aqui, ó, nessa laranjinha, né? Que é a Brasília, aqui, né, no Distrito Federal. E aí a gente vê que laranjinha é o quê, gente? Exatamente o Centro-Oeste. Região Centro-Oeste. Aí vamos por relembrar, né, aqui na página 32, completando as frases. O nosso lugar na sociedade e a consciência a respeito dos nossos direitos recebe o nome de, exatamente, cidadania. A menor unidade política e administrativa do Brasil é o município. Os estados também são conhecidos como unidade de federação e se encontram agrupados em unidades maiores, que são as regiões. E aí associa as colunas, prefeitura A, Câmara Municipal B, Conselhos Municipais C. E aí elabora as leis e fiscaliza o prefeito. E aí, gente, isso, Câmara Municipal. Reuniões de moradores e bairros onde se discute as necessidades daquele local. E aí, conselhos municipais. É onde encontramos o prefeito que executa as leis criadas pelos vereadores. Prefeitura, exatamente. Aí na 3, todas as pessoas do Brasil têm acesso à cidadania? Justifique. E aí a gente sabe que não, né, gente? Porque uma parcela da população é excluída da renda, da moradia, da alimentação correta, ou seja, da cidadania em si. E aí a gente termina o volume 1, né, onde a gente teria que estudar para a prova, e vamos para o volume 2, certo? Caderno 2. Só que o caderno 2 é o setor primário e o setor secundário, tá bom? O setor primário, capítulo 1, e o setor secundário, capítulo 2, para a gente concluir o estudo de geografia, que estará na prova, tá bom, gente? Então, aqui no primeiro, para iniciar, do capítulo 1, a gente vê a meninazinha, né, gente? Fazendo o quê? O que ela está fazendo? Ela está tomando café da manhã, verdade. E aí, quais produtos que ela está consumindo, né? Ela está consumindo cereal matinal com leite. Você conhece a matéria-prima desses produtos? Claro, né, gente? O milho, o cereal, e o leite extraído da vaca, né? Que está dentro do pratinho, né? Você sabe em qual área do município elas são cultivadas? Lógico que é na área rural, né, gente? Ou seja, no campo. E aí depois você vem para os setores da economia, você vai ler a página 4, 5, né? Os setores da economia são quais? Setor primário, setor secundário, setor terciário. Então, quais são os principais, as principais atividades econômicas que estão ligadas nesses setores? E aí a gente sabe que do setor primário, né, gente? Agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, a pesca e a piscicultura. E aí no setor secundário, as atividades econômicas principais são a indústria e a construção civil. Já no setor terciário, está ligada a atividades que costumam ser praticamente urbanas, ou seja, são as atividades ligadas à cidade, que são a compra e a venda dos produtos, né, gente? E aí na página 6, era para você relacionar corretamente os setores e o que se afirma deles, né? Então, ligado à área urbana, o comércio e serviços são as atividades econômicas presentes. Qual setor a gente está falando? Setor terciário. Ligado predominantemente à área rural, dentre as atividades econômicas presentes, destaca-se a agricultura e a pecuária. Estamos falando de qual setor? Setor primário. E aí depois, ligado à transformação das matérias-primas, atividades são a indústria e a construção civil. Então, estamos falando de qual setor? Secundário.
E aí vem, o que significa a expressão cadeia produtiva? E aí, cadeia produtiva é uma sequência de etapas para o desenvolvimento de algum produto, que vai desde a matéria-prima, que sai do campo, até a comercialização do produto final, destinado ao consumidor. E na 3, você conhece a cadeia produtiva do tomate? Aí, então, e os seus derivados. Então, você tinha que formar uma outra cadeia produtiva usando outra matéria-prima de origem vegetal ou animal. Você poderia ter feito a cadeia produtiva, né, do leite, que primeiro ele é ordenado, né, da vaca, depois o transporte do leite para a indústria de pasteurização e depois ele vai para a prateleira das padarias e dos supermercados. Não é isso, gente? Ou você poderia também ter feito do trigo, já no caso da origem vegetal. Na origem vegetal, o trigo, você já começa na plantação do trigo, depois ele vai o transporte para a indústria, né, do trigo, para fabricar a farinha de trigo. Ou então até pães. E aí depois vai para a prateleira dos pontos comerciais e entre outros. Terminou a página 6, você tinha que ler a página 7 sobre as atividades econômicas do setor primário, que é justamente a agricultura e a pecuária, né? A agricultura a gente já sabe que foi que possibilitou a sedentarização das pessoas que antes eram nômades, né, gente? E que a agricultura ela pode ser praticada por familiares ou então por trabalhadores temporários, que geralmente são feitos nas grandes propriedades. E aí a pecuária intensiva e extensiva, a diferença é que a extensiva ela é criada solta no meio das pastagens naturais. Já a intensiva é aquela criada em confinamento, em espaços menores, né, gente? E eles comem o que? Ração. Lembrando que a pecuária intensiva, gente, ela se desenvolve geralmente bem próxima a centros urbanos, pois elas abastecem as cidades com leite. Também tem outro exemplo de criação intensiva, que é as granjas, que é justamente o caso da criação aviária, tá bom? Aí depois você tinha que falar do extrativismo vegetal, né? Estudar o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral, tá bom? Pesca e piscicultura, na página 10, onde a gente pode descobrir a diferença, né? Como a gente pode estabelecer a diferença da piscicultura e da pesca? Então, a gente já sabe que a piscicultura é a criação de peixes, né? Onde tem um investimento de tanque em reprodução, ração apropriada. Já a pesca é somente a retirada do peixe dos rios para o consumo, né? Dos rios, dos mares, dos córregos, certo? Então, aqui na atividade tem, estabeleça a diferença entre o extrativismo vegetal e a agricultura. É basicamente muito parecido também com a piscicultura e a pesca, né, gente? Um é só retirado, o outro já é um desenvolvimento todo, né, de cuidar. Então, o extrativismo vegetal é a coleta de raízes, flores e frutos ou sementes sem um cultivo prévio. Já a agricultura já é o cultivo dos vegetais, né? A diferença é essa. Você não só vai lá e tira, você primeiro tem que cultivar, né? E exige uns cuidados, né? Como adubação, irrigação, controle de pragas e entre outras coisas, até chegar a hora da colheita. É isso, gente. Quais atividades possibilitaram a sedentarização dos seres humanos? E a gente já sabe que foi a agricultura e a pecuária. Na página 11, compare duas características da pecuária extensiva e da pecuária intensiva. E aí a gente já sabe que pecuária extensiva é o gado criado solto e alimentando-se de pastagens naturais. Já a pecuária intensiva é o gado criado preso no estábulo e se alimentando de ração. Já na 4, a retirada do ferro, ouro, prata e outros recursos do solo ou do subsolo recebe o nome de extrativismo mineral. Pesca e piscicultura são a mesma coisa, né?
é a mesma atividade econômica? A gente já viu ali na página 10 que não, né, gente? Que apesar de ambas serem atividades ligadas aos peixes, na pesca ocorre simplesmente a coleta dos peixes, né? Você vai retirar o peixe da água. Já na piscicultura, ocorre a criação, né? Com todos os cuidados adequados. E aí vamos relembrar. Elementos que ainda não passaram por transformação são denominados o que, gente? Matérias-primas. Existem 3 setores da economia, são primário, secundário e terciário. As atividades econômicas do setor primário são agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, extrativismo animal, pesca e a piscicultura. As atividades econômicas do setor primário são realizadas predominantemente na área rural. Exatamente. Aí a gente vai para o capítulo 2, setor secundário, né? Onde a gente vê aí, ó, a imagenzinha de qual setor, gente? Onde é isso aí? Uma indústria, não é isso? Ó. O que a ilustração representa? A cadeia da produção do leite. Qual letra indica a fase industrial do processo? A letra B, que é esterilização. Esterilização. Essa atividade econômica pertence a qual setor da economia? E a gente já sabe que é o secundário, né? Que a indústria é o secundário, né, gente? O que a atividade industrial faz com as matérias-primas? Ela transforma em novos produtos, em novas mercadorias. E aí você vem ler na página 14 sobre a indústria, né? Vem até a página 15. E aí vamos para a página 16 responder. Estabeleça a definição de indústria e indique qual setor da economia ela pertence. Indústria é a atividade econômica que transforma as matérias-primas em produtos. Elas pertencem ao setor secundário. E aí vamos para o assinale a alternativa correta. Conjunto de pessoas que compram um determinado produto ou que utilizam certo serviço recebe o nome de mercado consumidor. Exatamente. Por qual motivo vem diminuindo a necessidade das fábricas de terem grande quantidade de pessoas trabalhando para elas? É justamente por causa do uso das máquinas e de robôs, né, gente, que estão substituindo boa parte da mão de obra. E aí na quarta era para você observar o mapa da página 15 para responder. Em qual direção colateral do estado do Amazonas se concentram as indústrias? E aí a gente sabe que ela se concentra na porção nordeste do estado. Na B, cite os 4 estados que, de acordo com o mapa e a legenda, apresentam a maior concentração industrial do país. Olhando pela legenda lá da páginazinha 15, a gente vai ver que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E na C, em qual trecho do país encontramos a maior parte das indústrias? E aí a gente sabe que é na porção leste litorânea, oeste, central ou norte. A gente sabe que é onde, gente? Exatamente, porção leste litorânea, né? E aí na página 17 já para você colocar os números, né, gente, associando os produtos com as indústrias. Indústria têxtil, né, indústria alimentícia, indústria automobilística, indústria farmacêutica, indústria têxtil, indústria de papel, indústria calçadista. Olhando pelas imagens, colocando o númerozinho certo. Então, na primeira imagem, qual é a indústria? Indústria de papel. A segunda imagem que está do lado da primeira aí, esses remedinhos, qual é a indústria, gente? Farmacêutica, né? Aonde tem esses tecidos dobradinhos aí, qual é a indústria? Têxtil. Macarrão nesse miojo, né, que todo mundo já conhece, qual é essa indústria aí? Alimentícia. E onde tem o sapato, gente? Indústria, claro, né? Calçadista. E do automóvel? Automobilístico, né? Tem por onde correr. Depois você tinha que ler a Constituição Civil na página 18 para responder a página 19 até a 21. O que significa Constituição Civil? Construção civil é a atividade econômica ligada à confecção de obras como casas, pontes, viadutos, estradas, edifícios, entre outros. Também envolve a reforma de imóveis.
Por que a construção civil é considerada uma atividade econômica do setor secundário? Porque ela transforma as matérias-primas, né, gente, que são areia, o cal, cimento, alumínio, em obras, que são os produtos, tais como casas, estradas, edifícios e outros mais produtos. Como o setor da construção reage em período de crise econômica? Gente, esse setor é extremamente sensível, né? E ele tem grande queda nos empregos, né? E também nas obras, nos períodos de crise, já que ele emprega muita gente, né? A gente emprega pedreiros, pintores, topógrafos, carpinteiros, marceneiros, eletricistas, mestres de obra, ferreiros. Então é muita gente que fica desempregada. O que tem acontecido com a proporção de mulheres que trabalham nessa área? Segundo o IBGE, o número de mulheres que trabalham nessa área só tem aumentado a cada ano que passa, né? Nos últimos anos só cresce, né, gente? Esse setor trabalhando mulheres. Na quinta, na sua opinião, essa mudança é importante? Claro que é, né, gente? Porque a gente vê aí que o aumento das mulheres nesse setor está mostrando a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E aí na parte arte e geografia era para você descrever o que você vê na obra. Essa obrazinha aqui, a página 20. E aí o que é que a gente vê na obra? Claro, trabalhadores em andames na construção de um edifício. Na B da página 21, o que indica que estão em um lugar elevado, bem distante do solo? As escadas, os andames, as nuvens do céu, né, o céu azul, né, no fundo. Na sua opinião, esses trabalhadores que constroem esse grande prédio, que formam a paisagem urbana, eles fazem para morar com a sua família? Por quê? E aí a gente sabe, né, gente, que realmente, em geral, esses trabalhadores não constroem para as suas famílias, nem para eles, e sim para eles terem um salário, né, para se manter. Porque o rendimento deles não são suficientes para ter uma aquisição de uma moradia de alto padrão, né, gente? Aí não vamos relembrar, para concluir o estudo, complete corretamente as frases a seguir. As atividades econômicas do setor secundário são a indústria e a construção civil. Indústria é a atividade econômica que transforma o quê? As matérias-primas em produtos. O conjunto de pessoas que consomem produtos e serviços recebe o nome de mercado consumidor. E aí, tem crescido o número de quem, gente? Na construção civil? Exatamente, das mulheres, que antes era exercida apenas por homens, né? E aí pronto, aqui se encerra o estudo da nossa provinha de geografia. E a gente vai para artes, que simplesmente era o quê? A gente fazia a correção da página 14, que você tinha que selecionar um objeto, né? Como alimentos na sua casa, que você tem na sua geladeira, montar uma cena de natureza morta, observar. E aí, para te ver a imagem que você observou, eu te pedi o quê? Que você tirasse uma foto dessa imagem que você vai desenhar, que você vai usar como modelo. Hoje, você teria que colocar essa imagem no grupo, né? Nosso grupo de WhatsApp, a imagem que você usou como modelo para desenhar na página 14. Só isso. Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Bons estudos, né? Próxima semana já começam nossas provas. Lembrando que o trabalhinho de geografia tem que ser entregue dia 8 na escola, questionário de 10 perguntas e respostas claras e objetivas, tá bom, amores? Boa tarde para todos, até a próxima aula, se Deus quiser.